E o São Paulo tem jogo pela Libertadores. Busca o primeiro lugar do grupo. E o São Paulo segue se preparando para pegar o Tajeres de Córdoba nesta quarta-feira, 9h30 da noite, pela Taça Libertadores da América. Com uma vitória, o tricolor garante a primeira colocação, já que a equipe argentina, neste momento, está 3 pontos à frente do São Paulo. Até hoje, o São Paulo jamais venceu o Tajeres. São 5 jogos na história. O São Paulo terá esta grande oportunidade diante de um Morumbi lotado nesta quarta-feira. A dúvida segue sendo o Caleri, que não atuou nos últimos 3 jogos da equipe por conta de uma lesão na panturrilha. No entanto, o Caleri segue treinando normalmente, inclusive participou do treino desta segunda-feira. A gente conversou com o Ferreirinha, este sim garantido para o jogo contra o Tajeres, que falou sobre a importância do duelo contra a equipe argentina. Posso falar que é uma final antecipada, né? É o jogo para definir o primeiro colocado do grupo, que é muito importante para a sequência da competição. A gente já teria que ganhar e por ser para definir a primeira colocação, acho que o jogo fica mais importante ainda, é jogo de Libertadores, né? Pois é, o Ferreirinha que vive um grande momento com o técnico Luiz Zubeldia. São 8 jogos do Zubeldia à frente do São Paulo, ainda invicto. E Ferreirinha participou de 7, em alguns saindo do banco, em outros começando como titular. E ele falou sobre a importância desta sequência com o técnico argentino. E o Zubeldia chegou, a gente está na sequência sem derrotas, invictos, e pretendemos continuar. No Palmeiras... 60 mil, São Paulo e Tajeres. O Tajeres, Diego Alfredo Lugano, não perde há 17 partidas. Esse jogo aí é... Jogo duríssimo. Duríssimo. No sábado, enfrentou, a gente até mostrou esse jogo aqui na ESPN, enfrentou o Boca na Bombonera e jogou bem melhor que o Boca. Foi 0-0, mas se tivesse um vencedor do jogo, teria que ser o Tajeres. Eu acho que... Time muito forte. Eu acho que o São Paulo, este tipo de jogos, se está dando muito bem nos últimos anos, né? Contra o Barcelona até não foi tão superior, eu acho até pela preparação do jogo, né? O jogo de agora contra o Tajeres tem mais clima de Libertadores, já se está vivendo dias antes no Morumbi, e nesse clima São Paulo cresce, então eu vejo o São Paulo sim favorito. Há que ver como chega Caleri, né, para este jogo, se consegue jogar. Imagino que Lucas já com a rodagem da semana passada... Não é informação, tá? Mas desconfio que os dois começam no banco. Então, eu falei até semana passada, né, para você, que eu acho que sobre o dia agora, o trabalho maior e mais importante que ele tem é chegar ao oitavo de final da Libertadores com seus melhores jogadores em plena forma, né? Quem são os melhores? O Lucas. Então você não arriscaria os dois assim? Não sei como estão eles hoje. Os dois estão voltando de lesão. Então, não sei como estão. O Lucas jogou semana passada, talvez possa jogar. O Caleri não. O que eu sim sei é que você não pode arriesgar eles para o oitavo de final, porque é muito difícil. Mas a oitavas é lá na frente, então, é depois da Copa América, né? Da contusão de Lucas. Dá até para você se preparar para jogar. Se Lucas machuca de novo, não sei como está Caleri esse crônico. Luiz gostou. Luiz gostou. Acho que dá. Pô, Luiz não está aceitando nem o jogo solidário para ir, nem futebol solidário. Não, fala isso não. Mas mesmo assim, vejo o São Paulo favorito, o jogo de Libertadores é dificílimo. Porém, São Paulo, nos últimos anos, até quando o jogo grande, o time se comporta melhor. Principalmente dentro do Morumbi, né? Então, com certeza, o São Paulo vai jogar muito melhor que contra o Barcelona. E a vitória é provável, né? Os números do Zubeldia são impressionantes, né? 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. E pegou algumas cascas de ferida, não foi só moleza, não. Muito jogo fora, mas, pô, vitória, mas é lá em Salvador. Barcelona e Guayaquil, mas é lá em Guayaquil. Empatou aqui, mas venceu lá. Tem resultados relevantes, resultados importantes. Venceu o Fluminense aqui no Maracanã há pouco tempo. E o Rami já foi já foi dispensado, já foi liberado para a Colômbia para jogar a Copa América lá. Poderia ficar mais uma semana aqui, mas já colocaram ele dentro do avião, Luiz. Nossa. Se preparar bem. Ele se preparar direitinho. Para voltar bem, é isso. Vai se preparar para voltar bem. Mas em relação ao jogo de São Paulo, Plirra, eu sou da opinião que eu não sei qual é a condição do Lucas e do Caleri. O Lucas jogou meia hora contra o Barcelona e foi titular contra o Águia de Marabá. O Caleri não joga desde a partida contra o Cobresal no Chile. Mas eu acho que se tivesse condição de jogo ou uma mínima condição de jogar o primeiro tempo, eu preferiria. Você prefere começar com o Caleri do que colocá-lo durante o jogo? Caleri e Lucas. E Lucas. Porque durante o jogo... Em posição. Até entrar no jogo, um jogo desse tamanho,
O Lucas contra o Barcelona sofreu, né, para Passa entrar o no tempo e não... Sufrió, mas está voltando e foi o primeiro gol, né? E los dos, tanto Lucas como Jonathan Carelli, o último ano dele foi complicado. Então não tem uma sequência boa de treinamento. Eles ainda não atingiram seu auge físico-técnico. Então acho que isso é realmente o trabalho sobre o dia, Mas né? só vai atingir jogando. Você não pode fazer caso do jogador. O Carelli falava semana passada, eu quero jogar sempre. Não. Tem que jogar 100% os jogos importantes para ser campeão. Atendeu antes do jogo do Barcelona, ele falou. Sabe o que ele falou pra gente? Pô, nos falta um Diego Lugano aqui no nosso time. Tem razão, ele tem razão. Ele tem razão. Para habilitar, para fazer viu, Luiz? Para fazer aquele lançamento de 60 metros, viu? Aquela pressão. Eu tô prevendo o ataque do São Paulo para o começo do jogo com o Ferreirinha do lado direito. Aí eu não sei se eu acho que é a melhor escolha. O Luciano e o Juan, um menino que está ainda enfrentando algumas dificuldades. O gol não está saindo, mas é um lutador e é um touro, jogador muito forte. São Paulo está tentando renovar o vínculo com ele, o contrato com ele. Se a ideia do São Paulo é manter o Juan, é impossível para o Palmeiras manter. São Paulo, que também entra em campo pela Libertadores neste meio de semana, mas a gente traz os números de James Rodrigues. 22 jogos, 11 como titular, 42,6 minutos por jogo, 2 gols e 4 assistências. Também vai se apresentar a seleção colombiana, tem tudo isso, né, Nicolete? Já foi liberado, né? Você vê que ele está sendo querido pelo treinador, né? Mas pediu uns dias para visitar a família, enfim. Como ele não está sendo usado, já foi liberado para se apresentar para a Copa América. E aí ninguém sabe se ele vai voltar, né? Porque o São Paulo está louco para rescindir o contrato com ele, mas claro que tem deveres nessa situação, né? Tem que pagar também uma rescisão. Agora, se tiver outro clube interessado, certamente São Paulo não vai fazer nenhum esforço para continuar com o James Rodrigues depois da Copa América. Mas já está dispensado, não foi usado, entrou nos 10 minutos do clássico contra o Palmeiras, né? Usado muito pouco pelo novo treinador aí que está invicto, em 8 jogos. Então fica essa dúvida se ele vai realmente retornar ao São Paulo. Acho difícil. 2 semanas atrás, teve aqui o técnico da Colômbia, o Néstor Lourenço. Néstor Lourenço jogou comigo no São Lourenço, ele que me recebeu lá. A gente fez um almoço lá em casa, até falei com a Glau, o Ronaldo Giovanella apareceu lá, né? Nosso goleirão aí querido. E ele veio para ver o Arias, ele veio para ver o Richard Rios, ele veio para conversar com o James, trouxe o fisiologista e o preparador físico com ele. E ele falou para mim, Paulo, o James está bem. Ele já está bem, mas aí a gente vê que, de um lado, ele precisa do James jogando por conta da seleção. Mas pelo lado do São Paulo parece que é irreversível, né, Nico? Já não... Os números que a Glau deu ali, que a gente mostrou aqui, são muito poucos para o tamanho do James. Então, eu acho que ele também tem que seguir o caminho dele e, né, a vida que segue para o São Paulo e para ele. Parecem caras distintos, né? Porque para a seleção... A última vez que foi importante, enfim, no último amistoso de seleção colombiana, mas no São Paulo não, né, Mari? Parece que também é outro tipo de motivação, né? Assim, o São Paulo não depende dele. Não que a seleção colombiana dependa 100% dele, mas como lá ele desempenha, ele tem um impacto na seleção do país dele. No São Paulo, acho que o mais curioso é que independe de treinador, né? Assim, a gente discutia aqui do Carpini e o Carpini também sempre tentando falar de uma maneira bem cordial, assim, né? Vamos ver, é que com o James eu tenho que mudar um pouquinho o meu esquema tático. O Zubeldia é intensidade do começo ao fim. Então, assim, já no treinamento, ou você entrega, ou você entrega. Então, a gente vê que ele vai ficando cada vez mais sem espaço com a chegada de outros comandantes. Fala, Nicolas. Não, é engraçado porque quando o James chegou, né, eu fiz um link lá com a ESPN da Colômbia. E eu fiquei, acho, quase uma hora no link com eles perguntando por que eles queriam saber. Eles achavam, é o contrário, eles achavam que o James, não jogando no time, também não ia render na seleção. Perderia espaço, né? Perderia espaço na seleção. Então, a expectativa deles era que aqui no Brasil ele se adaptasse no sentido até, fala português, seria uma motivação jogar no futebol brasileiro, um futebol competitivo e tal. E aí, isso ia levar para a seleção. Mas foi uma coisa que realmente não aconteceu, né? Essa expectativa toda, porque eles esperavam que uma liga competitiva ele desenvolvesse e ele acabou ficando atrás na ideia dos 3 treinadores aí, né? E ele quer ficar, viu, Glau?
uma das perguntas que eu fiz para o Nestor Lourenço foi essa. Nestor, ele quer ficar no São Paulo? Informação importante. Informação. Ele falou, ele quer ficar. Mas aí aquilo que a gente falou, tá, ele quer ficar, mas o pessoal quer ficar com ele, parece que já não quer mais. Então, aí tem grana pelo meio. Com trabalho técnico e tático, São Paulo segue preparação para duelo decisivo na Libertadores. Fala torcedor São Paulino, já deixe seu like e inscreva-se no canal para receber todos os dias notícias do nosso tricolor. Neste domingo, no CT da Barra Funda, o São Paulo retomou a preparação para o confronto desta quarta-feira, contra o Talleres, pela Copa Libertadores. Luiz Zubeldia, treinador invicto à frente do São Paulo, realizou um treinamento técnico e tático. O elenco São Paulino abriu o treinamento com um aquecimento comandado pela preparação física. A atividade teve enfoque em mobilidade técnica e agilidade. Após a ativação, o técnico argentino dividiu o elenco em 2 grupos. Com Zubeldia e os auxiliares Carlos Grueso e Maxi Cuberas, os jogadores que não começaram jogando contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, desceram para o campo principal do CT. Lá, o treinador promoveu um trabalho tático, com um 11 contra 11, para realizar diversos ajustes, além de aperfeiçoamento de bola paradas ofensivas. Já o outro grupo, que foi formado por atletas com maior minutagem contra os paraenses, fez uma atividade técnica em campo reduzido. O foco da atividade foi a posse de bola, e aconteceu sob o comando dos auxiliares Alejandro Escobar e Milton Cruz. O tricolor paulista terá mais 2 dias de trabalho no centro de treinamento da Barra Funda antes do duelo pela Libertadores. Nesta quarta-feira, no Morumbis, às 21h30, de Brasília, o São Paulo recebe o Talleres pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em busca da primeira colocação do Grupo B, o tricolor precisa de uma vitória sobre os argentinos para assumir a liderança. Gostou da notícia? Deixe seu like e inscreva-se no canal.